Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Regresso então para mais um vídeo, este sobre a disciplina de Física do 12º ano, no tema da hidrodinâmica. Vou então resolver aqui um exercício que apela então à equação da continuidade, está relacionada com o caudal, e também apelando à equação de Bernoulli, que está relacionada com a energia de um fluido em movimento. O exercício é o seguinte: temos então um reservatório aberto, muito largo, contém então água que se escoa em regime estacionário à razão de 1,2 litros por segundo, ou seja, isto é o caudal. Vou já colocar aqui, temos então o caudal que é 1,2 litros por segundo, e sabemos que é água. Se sabemos que é água, então nós temos a densidade da água, que nas unidades do Sistema Internacional há de ser 1 vezes 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico, ok? Por uma abertura, temos então um tal reservatório, a água escoa-se por uma abertura ligada a um tubo horizontal, situado a 1,55 metros abaixo do nível da água no reservatório. O tubo comunica com uma canalização de uma casa, sendo a pressão manométrica, cuidado com isto, a pressão manométrica à entrada do tubo há de ser igual a 1,1 newtons por centímetro quadrado. Temos então a pressão manométrica, que há de ser igual a 1,1 newton por centímetro quadrado. Primeira questão prende-se então como para determinar a velocidade da água à entrada do tubo. Bem, eu nestes exercícios gosto sempre de fazer o meu esquema, né? Então temos assim um reservatório, temos aqui um reservatório, ok? Imaginar assim bastante largo, né? E há de haver assim aqui um buraco, né, de escoamento. Devemos ter assim aqui um buraco de escoamento para um tubo, né? Há de estar assim ligado, e terei assim aqui um determinado buraco, onde a água, quer dizer, vai fluir, vai escoar aqui por este tubo. Tudo bem. O que é que eu sei? Eles pedem uma velocidade da água à entrada do tubo, então eu vou estabelecer aqui dois pontos. Vou estabelecer aqui um ponto B, e o que me está a pedir a questão vai ser a velocidade ali à entrada do tubo, e vou estabelecer assim aqui, imaginemos que a água está assim até aqui, né? E vou estabelecer assim aqui um ponto na superfície, que vou designar como ponto A. Está assim aqui à superfície. De modo a que esta pressão manométrica, o que é a pressão manométrica? É a diferença de pressão entre um determinado ponto e a pressão atmosférica. Ou seja, esta pressão manométrica há de ser então a pressão em B menos a pressão ali atmosférica, ou seja, em A, ali à tona do fluido. Então sei que a pressão em B menos a pressão em A, esta aqui é a pressão manométrica, a diferença entre pressões de um determinado ponto dentro do fluido, e a pressão atmosférica há de ser então 1,1 newtons por centímetro quadrado. Certo, estabeleci então aqui dois pontos, e se eu quero determinar esta velocidade, o que eu vou aplicar aqui é a equação de Bernoulli, que me vai ajudar a determinar a velocidade neste ponto B. Bernoulli relaciona a pressão, a altura do líquido e a velocidade com que o líquido flui na seguinte equação. Teremos então a pressão num determinado ponto, que vou chamar x, mais uma espécie de energia potencial, que será dada pela densidade do líquido vezes a gravidade, vezes uma determinada altura, mas agora não confundir esta altura com a altura na pressão. Por exemplo, se eu quisesse determinar a pressão no ponto B, ela seria então dada pela pressão em A mais a coluna de líquido que está a exercer pressão sobre este ponto B, o que seria a densidade do líquido vezes a altura vezes densidade do líquido vezes a aceleração gravítica, vezes esta altura em B aqui seria a profundidade, ou seja, a altura do líquido relativamente a este ponto B, ou seja, a profundidade a que este ponto B se encontrava, e não confundir esta altura com esta, ok?
Esta ideia aqui, densidade vezes a aceleração gravítica vezes a altura, vai ser a nossa energia potencial. Ou seja, se eu definir como referência da energia potencial esta linha, né, que vou chamar aqui H0, a altura aqui do ponto B vale 0. Ok? Esta altura não tem a ver com a profundidade do líquido, mas sim com a referência que nós fazemos para a altura. É exatamente a ideia da energia potencial gravítica. Mais uma energia cinética, que há de ser então dada pela densidade do fluido, né? Vezes a velocidade com que o fluido se move, vou chamar Vx, ao quadrado sobre 2. Esta é então a equação de Bernoulli, e Bernoulli que diz que num líquido não viscoso, ou seja, flui sem se agarrar ao tubo, sem perder energia, quando o fluido encosta no tubo, ou seja, não viscoso, Bernoulli diz que esta soma é sempre constante, ou seja, há uma conservação de energia do fluido. Sendo assim, né, batendo nesta ideia de Bernoulli, eu vou igualar, né, a energia exatamente nestes dois pontos. Né? Então eu vou dizer aqui no ponto B vou dizer, apelando então à equação de Bernoulli, vou colocar aqui, apelando então à equação de Bernoulli, vou dizer então que a pressão no ponto B mais a densidade do líquido vai ser o mesmo nos dois pontos, né? dG HB, né? Mais a densidade do líquido vezes a velocidade em B, que é aquilo que eu quero determinar, ao quadrado sobre 2, há de ser exatamente igual a eu fazer esta soma no ponto A, né? Onde teria aí a pressão no ponto A, que será a nossa pressão atmosférica, mais a densidade vezes a aceleração gravítica, vezes a altura do ponto A. E reparem que se eu digo que aqui a altura é 0, quer dizer, esta altura do ponto A há de ser igual a esta profundidade onde o buraco aparece, ou seja, teria aqui uma altura de 1,51 metros, mais então a densidade do líquido vezes a velocidade em A ao quadrado sobre 2. E há de ser no trabalho com esta ideia de Bernoulli, onde esta soma se mantém sempre constante. Se estivermos a falar de um líquido não viscoso, cuidado, se estivermos a falar de um líquido não viscoso, é aqui que eu vou determinar a velocidade em B. Agora, definindo então este H0 como a minha referência de altura para esta energia potencial, eu posso aqui fazer alguns cortes. Quer dizer, o ponto B está na referência, né? Então a altura aqui em B há de ser 0, quer dizer que este termo posso cancelar, e também posso fazer aqui outra coisa, não é? É que a velocidade em A comparada com a velocidade em B, a velocidade em A vai ser 0. Isto tem a ver com a equação da continuidade, onde me diz que o caudal, né, numa das suas ideias, pode ser determinado pela área vezes a velocidade. E reparem que se o caudal se mantém sempre constante, daí a ideia da equação da continuidade, quer dizer que área e velocidade são inversamente proporcionais. Quer dizer, esta ideia é fácil de a perceber, se o caudal é sempre constante, área e velocidade são inversamente proporcionais. Reparem nisso, vocês já devem ter feito isto. Pegar numa mangueira, né? A água sai com uma determinada velocidade. Se vocês apertarem a mangueira, o que é que estão a fazer? Vocês estão apertando a mangueira, vocês estão a diminuir a área, né, da secção. Diminuindo a área da secção, a velocidade aumenta, né? Por isso é que vocês, quando apertam a mangueira, a água sai com maior velocidade. Tem a ver com esta ideia da equação da continuidade. Onde é que eu quero chegar com isto? Se o reservatório é muito largo, quer dizer que no ponto A esta área vai ser muito grande, o que quer dizer que esta velocidade vai ser muito pequena. E comparando a velocidade em A com a velocidade em B, nós podemos dizer que a velocidade em A é desprezável, ou seja, vai ser aproximadamente 0 metros por segundo. Então este termo eu também vou poder cancelá-lo.
E sendo assim, agora vou começar a orientar a minha equação para determinar a velocidade. Reparem que eu também tenho aqui a pressão manométrica, que há de ser a pressão em B menos a pressão em A. Eu sei que isto é 1,1 newtons por centímetro quadrado. Reparem que se nesta equação eu passar a pressão em A para o primeiro membro, né, eu vou ter aqui assim a pressão em B menos a pressão em A, né? Isto há de ser então a pressão manométrica, mais a densidade do líquido vezes a velocidade em B ao quadrado sobre 2, isto já depois de ter cancelado estes termos, que há de ser simplesmente igual à densidade do líquido vezes a aceleração gravítica vezes a altura do líquido no ponto A relativamente a esta referência da altura zero. Então agora temos tudo, né? É só resolver isto em função da velocidade em B. Apenas preciso fazer aqui algumas coisas. Ou seja, eu tenho que passar isto, né? A pressão aqui manométrica para as unidades do sistema internacional. Estou a trabalhar aqui com metros, né? Então fazer esta passagem é relativamente acessível. Porque se nós temos que a pressão em B menos a pressão em A há de ser igual a 1,1 newtons por 1 centímetro quadrado, se eu quero passar para newtons por metro quadrado, é bastante simples. Eu vou multiplicar aqui por 1 centímetro quadrado, né, de modo a que isto corte com isto, e vou dividir por uma ideia em metros quadrados, seja igual ao centímetro quadrado, o que há de ser 1 vezes 10 elevado a menos 4 metros quadrados. E sendo assim, né, centímetro quadrado corta com centímetro quadrado e já tenho aqui a pressão manométrica nas unidades que eu queria. Ou seja, a pressão em B menos a pressão em A há de ser igual. Reparem que dividir por 10 elevado a menos 4, primeiro 10 elevado a menos 4 metros quadrados é igual a centímetros quadrados, ou seja, eu aqui não alterei nada, isto continua a dar 1 e é o elemento neutro do produto. Então não alterei nada, absolutamente nada, apenas estou a mudar de unidades. Dividir por 10 elevado a menos 4 há de ser a mesma coisa que multiplicar por 10 à quarta, trabalhando as regras das potências, né? Invertendo, troco o sinal do expoente. Então isto seria igual a 1,1 vezes 10 à quarta newtons por metro quadrado. Ok, então já tenho um valor, né, para fazer aqui o cálculo. Resolvendo então esta equação em ordem à velocidade em B, eu vou obter o seguinte, vou ter densidade vezes a velocidade em B ao quadrado sobre 2, há de ser então igual à densidade, aqui seria a altura em A, cuidado. Será igual à densidade vezes a aceleração gravítica vezes a altura do ponto A relativamente a este H0, menos o valor da pressão manométrica, ou seja, a pressão em B menos a pressão em A. Podia dividir todos os termos pela densidade, e então aqui cortava e aqui ficava a dividir pela densidade. E então resolvendo em ordem à velocidade em B, eu vou ter raiz quadrada, né? Assim, raiz quadrada, o dobro, 2 está a dividir, passa a multiplicar, abrir parênteses, terei então a aceleração gravítica vezes a altura em A, menos a pressão manométrica, né? A pressão manométrica sobre a densidade. Substituindo então pelos valores, eu vou ter que a velocidade em B há de ser igual a raiz quadrada de 2, abrir parênteses, a aceleração gravítica é 10, a altura no ponto A é 1,55 vezes 10, a dar então 15,5, menos a pressão manométrica, há de ser igual a 1,1 vezes 10 à quarta, sob a densidade do fluido, que estamos a falar da água, né? Há de ser 1 vezes 10 ao cubo. Efetuando então estes cálculos, eu vou ter que a velocidade em B há de ser igual, reparem que aqui 10 ao cubo corta com aquele expoente 4, né? E 1,1 vezes 10 dá 11. 15,5 menos 11 dá 4,5, vezes 2 dá 9, raiz quadrada de 9 a dar 3. Então a velocidade no ponto B, de escoamento pelo tubo, há de ser 3 metros por segundo e teremos então a linha A aqui resolvida. Passemos então à linha B, onde me dizem que ao comunicar com a canalização da casa, o tubo tem um estrangulamento, ou seja, vai diminuir a área da secção, onde a pressão baixa de 0,8
para pressão baixa 0,8 newtons por centímetro quadrado. Ok, vou fazer o esquema. Temos então aqui assim o tubo de escoamento, né? Onde teria aqui assim o meu ponto B, e este tubo de escoamento à entrada da casa, né? Há de sofrer assim um determinado estrangulamento, né? Ou seja, a diminuir a área dessa secção. Vou então designar assim aqui um ponto C. O que me estão a pedir é calcular a área transversal na zona de estrangulamento. Ou seja, nós temos que determinar aqui esta área em C. Como é que nós podemos fazer isto? Basta então apelarmos à equação da continuidade, que é a lei da conservação de massa na dinâmica de fluidos, que me diz que o caudal em qualquer ponto é sempre o mesmo. Onde me diz que o caudal, né, é sempre igual, ou seja, o caudal em B há de ser igual ao valor do caudal no ponto C. Isto é que me diz a equação da continuidade. O caudal em B vai ser a área de B vezes a velocidade em B, que há de ser igual à área de C, vezes, ou seja, no estrangulamento, vezes a velocidade de escoamento do fluido no estrangulamento. Se eu quero aqui esta área em C, eu posso então passar a velocidade em C a dividir para o primeiro membro, o que teria então a área em C a ser igual a este produto, e este produto vai ser o valor do caudal em B, que andava para aqui exato, está aqui, né? 1,2 litros por segundo, então posso dizer que está a ser igual, a área em C há de ser igual ao caudal, que é este produto, a dividir pela velocidade em C. E aqui está então a ideia na qual eu vou conseguir determinar a área aqui de estrangulamento. Visto que eu tenho o valor do caudal, eu preciso de determinar a velocidade no ponto C, aqui no ponto C que eu defini aqui como o ponto aqui onde a canalização, né, sofre o estrangulamento. Para determinar esta velocidade em C, eu vou voltar a aplicar as leis de Bernoulli. A lei de Bernoulli, que me volta a dizer sempre a mesma coisa, Bernoulli. Ou seja, aplicando aqui a equação de Bernoulli, a energia no fluido mantém-se sempre constante, estamos a falar de um fluido não viscoso, e então vou voltar a aplicar a ideia de Bernoulli. Ou seja, a pressão em B, né, mais densidade do líquido vezes a aceleração gravítica vezes a altura do ponto B, mais então a densidade do líquido vezes a velocidade em B ao quadrado sobre 2, há de ser igual à pressão em C, mais a densidade do líquido vezes a aceleração gravítica vezes a altura em C, mais a densidade do líquido vezes a velocidade em C ao quadrado sobre 2. E agora vou olhar para esta equação e vou tentar fazer aqui alguns cancelamentos. Reparem que este ponto B e C, né, estão à mesma altura. Se estão à mesma altura, quer dizer que este termo estão perante o mesmo líquido, né? A densidade é a mesma, a aceleração gravítica é uma constante. E se os dois pontos estão à mesma altura, quer dizer que estes dois termos seriam exatamente iguais. Se são exatamente iguais, eu posso então cancelá-los. Agora, eu quero aqui a velocidade em C, e agora reparem nesta informação que nos dão. Ao comunicar com a canalização, o tubo sofre onde a pressão baixa 0,8 newtons por metro quadrado. Se a pressão baixa 0,8 newtons, então reparem nisto. Imaginem esta ideia. A pressão em B seria 10. E a pressão em C seria, por exemplo, 3. Quanto é que baixou a pressão? 7, né? A pressão baixou 7. Então, com esta informação, se a pressão baixa 0,8 newtons, eu posso aqui dizer, perante este dado, que a diferença de pressão entre o ponto B e o ponto C há de me dar a baixa de pressão, ou seja, seria 0,8 newtons por centímetro menos 2. Né? A baixa de pressão há de ser a diferença de pressão entre estes dois pontos. Então, fazendo aqui a redução, 0,8 newtons a dividir por 1 centímetro
quadrado, multiplico aqui por 1 centímetro quadrado e divido por 1 vezes 10 elevado a menos 4 metros quadrados. Aqui centímetro quadrado corta com centímetro quadrado e dividir por 10 elevado a menos 4 é a mesma coisa que multiplicar por 10 à quarta. Então vou ter 0,8 vezes 10 à quarta newtons por metro quadrado. E isto há de ser a pressão em B menos a pressão em C. Então, se eu passar esta pressão em C para o primeiro membro, eu apanho já aqui esta diferença de pressão, que é o abaixamento de pressão. Resolvendo então esta equação, vou limpar isto um bocado, terei então aqui a pressão em B menos a pressão em C, mais a densidade vezes a velocidade em B ao quadrado sobre 2, há de ser então igual à densidade vezes a velocidade no ponto C ao quadrado sobre 2. Dividindo então todos os membros pela densidade, quer dizer, aqui corta, não é? Porque aqui divide, e ali corta também. Repara, dividir aqui pela densidade, né? Aqui cortava, e há de encostar aqui a densidade por baixo sobre o abaixamento da pressão. Resolvendo esta equação em ordem à velocidade, né? Aqui em ordem à velocidade, eu vou obter que a velocidade no ponto C há de ser simplesmente a raiz quadrada, né, do dobro, abrir parênteses, e vou ter aqui pressão em B menos a pressão em C sobre a densidade, mais a velocidade em B ao quadrado sobre 2, certo? E agora vou calcular, vou substituir, quer dizer, podia tirar estes 2 ali, né, cancelar e ficar aqui com 2, mas ok, agora está assim, não vou mudar. Então, velocidade em C, calculando, há de ser a raiz quadrada do dobro. Pressão em B menos a pressão em C há de ser 0,8 vezes 10 à quarta sobre a densidade do líquido, que há de ser 1 vezes 10 ao cubo, isto em quilogramas por metro cúbico, mais a velocidade em B, que já tínhamos calculado no exercício anterior, que é 9 sobre 2. Reparem que aqui 10 ao cubo corta com aquele expoente 4, 0,8 vezes 10 dá 8, 2 vezes 8 dá 16, aqui dá 16 mais 9 dá 25, raiz quadrada de 25 há de ser 5, não é? E então a velocidade em C há de ser 5 metros por segundo. Visto que já tenho a velocidade em C, estou em condições de calcular a área do estrangulamento, apelando aqui à equação da continuidade, né? E então apenas preciso saber aqui o caudal, mas atenção, este caudal está a ser dado em litros por segundo. E o que eu quero passar é o caudal para metros cúbicos por segundo. Então reparem que o caudal me dizem que é igual a 1,2 litros, né, por 1 segundo. Litros, 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Bem, fazendo então aqui a redução, 1 decímetro cúbico há de ser a mesma coisa que eu ter 1 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos, então é tranquilo. Eu aqui para fazer a redução vou colocar aqui 1 litro em baixo, né? E vou colocar aqui 1 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Litro corta com litro e temos então que o caudal há de ser igual a 1,2 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos por segundo. Fazendo então agora o cálculo da área do estrangulamento, há de ser igual ao valor do caudal, que é 1,2 vezes 10 elevado a menos 3, né, metros cúbicos por segundo, a dividir pela velocidade em C, que há de ser 5 metros por segundo, o que há de me dar então uma área, segundo corta com segundo e metros corta com metro cúbico e sobe ao quadrado, né? E isto há de ser então igual a 2,4 vezes 10 elevado a menos 4 metros quadrados e teremos então assim o problema resolvido. Fico-me então por aqui quanto a esta questão sobre hidrodinâmica, é sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço a todos. Tchauzinho.